Paz, bom dia, que a graça de Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre seu lar, sua casa, sua família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo devocional, tempo de oração, tempo de leitura bíblica, tempo de falar com Deus, nosso Senhor. Amém? Para iniciarmos o nosso devocional de hoje, gostaria de convidar você para unir a sua fé à nossa por meio desta oração. Amém? Vamos orar então? Pai Santo e amado Deus, aqui estamos, meu Pai, pedindo permissão para estarmos na sua presença, pedindo ao Senhor, Deus, que venha falar aos nossos corações por meio da tua palavra, pois assim como ela está aberta diante dos nossos olhos, nosso coração também se abre para ela. Por isso, Pai, semeia, meu Pai, desta semente preciosa que é o Teu Evangelho em nossas vidas. Toma glória para si de todo este momento e fala conosco, Pai. Nos dê discernimento pela Tua graça para entendermos o que o Senhor tem proposto sobre nossas vidas. Pai Santo e amado, desde já lhe peço, Senhor, abençoa todos estes que vão receber esta mensagem, que esta mensagem venha, meu Pai, a ser uma bênção na vida dessas pessoas e que essas pessoas possam ser bênção também na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, hoje falaremos sobre decisões. Uma vida de decisões. É inevitável ter que tomar decisões nessa vida. A grande questão é, sabemos tomar as decisões corretas? Temos tomado as decisões de uma forma certa? Ou muitas vezes somos movidos pela emoção, muitas vezes tomamos decisões de formas precipitadas ou decisões em meio à ansiedade. É sobre isso que vamos falar nesta manhã de hoje e aprendermos a viver uma vida de decisões. É inevitável que você não precise tomar decisões na sua vida. Tomar decisões faz parte da vida, do cotidiano de uma pessoa. A grande questão é saber tomar as decisões de uma forma correta. E para isso vamos aprender no livro de Jonas, com a história de Jonas, que viveu uma vida de decisões. E por causa das decisões que Jonas tomou em sua vida, muitas consequências ocorreram, não somente sobre a vida de Jonas, mas sobre a vida de quem estava próximo de Jonas. E é isso que a gente precisa entender. As decisões que tomamos em nossa vida muitas vezes não repercutem somente sobre nós, mas recaem também sobre a vida de quem está próximo de nós. Amém? Vamos então aqui no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1, escrito assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. No versículo 1 relata que a palavra de Deus veio até Jonas, ou seja, Jonas recebeu um chamado sobre a vida dele. No versículo 2, Deus estabelece sobre a vida de Jonas uma missão, um propósito. No versículo 3, Jonas reage a este chamado de Deus, dizendo: Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Só um minutinho. Pronto, estava arrumando o som ali. No versículo 3, Jonas ele tenta fugir da presença do Senhor. Só recapitulando aqui, no versículo 1, Jonas recebe uma palavra de Deus.
recebe ali um chamado de Deus. No versículo 2, Jonas recebe a missão, uma ordem de Deus, onde Deus diz para Jonas: olha, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. No versículo 3, Jonas reage de uma forma não muito esperada quando se recebe um chamado de Deus. Jonas tenta fugir da presença do Senhor. Aqui fica uma pergunta para nós. Você acha que é possível fugir da presença de Deus? Conhecendo os atributos de Deus? Sabendo que Deus é onisciente, sabe de todas as coisas? Sabendo que Deus é onipresente, está em todos os lugares? Ou seja, não é possível fugir da presença de Deus. Mas Jonas, ele se levanta para fugir da presença de Deus, do Senhor, vai para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. No versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Aqui já aprendemos uma grande lição com a vida de Jonas. Uma decisão errada de Jonas atraiu sobre a vida dele tempestade. O fato de Jonas tomar a decisão de tentar fugir da presença de Deus, de tentar se esconder do Senhor, de tentar não aceitar este chamado de Deus, de se negar a cumprir uma ordem de Deus, atraiu sobre a vida dele tempestade. Porque aqui a Bíblia diz que no versículo 4, o próprio Deus mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Ou seja, Deus também envia, ventos fortes e causa tempestade, mas a tempestade que Deus causa por meio dos seus ventos fortes tem um propósito, tem um objetivo, e geralmente esse objetivo é correção, correto? Diferentemente das tempestades que sofremos com o mundo, que vem para a destruição. Quando passamos por uma prova que Deus coloca sobre nossa vida, tenha certeza que essa prova que Deus está colocando sobre nossa vida, ela vem com um propósito de correção. Mas quando passamos por provas causadas pelo pecado, por consequências mundanas, essas provas geralmente vêm para destruição. Há uma grande diferença em tudo isso. A prova que Jonas estava passando, essa tempestade que ele teve que enfrentar em sua vida, foi devido a uma decisão errada que ele tomou. Qual foi a decisão errada? Tentar fugir da presença do Senhor. E eu creio que muitas pessoas têm tomado essa mesma decisão em suas vidas, negando a palavra de Deus, não tendo mais tempo para orar, não tendo mais tempo para as coisas de Deus, muitas vezes atribulada na rotina, na correria do dia a dia, se esquecendo de Deus. Quando tomamos essa decisão de vivermos apenas a nossa vida, sem se preocupar com o reino de Deus, sem se preocupar com a nossa vida espiritual, corremos este grande risco de atrair sobre nossas vidas tempos fortes, tempestades, ventos fortes. Corremos este grande risco de nos sujeitarmos a termos que passar por uma tempestade, e assim foi na vida de Jonas. Bom, no versículo 5, então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Aqui revela uma outra face de Jonas, a incompreensão. Preste atenção nisso. Jonas recebe uma palavra de Deus, Deus dá uma missão para Jonas. Jonas tenta fugir da presença do Senhor, vai para outro lugar,
desobedecendo a palavra de Deus. Ali o Senhor então levanta uma tempestade por meio de ventos fortes, ao ponto do navio que Jonas estava quase chegar a quebrar-se. Ali os marinheiros que estavam naquela embarcação começam a correr de um lado para outro sem saber o que estava acontecendo, pegam suas bagagens, suas cargas, lançam ao mar para ver se aliviava o peso, para ver se estabilizava o navio, com medo do navio afundar por causa do seu peso. Jonas então deixa todos que estão ali e desce para o fundo do navio e vai dormir, sem se preocupar com a preocupação das pessoas, sem se preocupar com a situação que eles estão vivendo, sem se preocupar com o desespero, com o sofrimento, sem se preocupar com o que está acontecendo. Ele não consegue compreender ainda que tudo aquilo estava acontecendo devido a uma decisão errada dele. Ele desce então no fundo do navio e vai dormir, e dormir a um profundo sono. No versículo 6, o mestre do navio chegou-se a ele, chegou a Jonas e disse: "Que tens, dorminhoco? Como você pode dormir? Levanta-te, clama a teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que nós não pereçamos." Aqui, as pessoas que estavam naquela embarcação estavam aflitas, porque estavam sofrendo devido às consequências de uma decisão errada de uma única pessoa. Devido à decisão errada de uma única pessoa, outras pessoas estavam sofrendo essas consequências. O navio no qual elas estava a ponto de se quebrar-se diante daquela tempestade, e ali eles já estavam num estado de aflição. No versículo 7, diziam cada um ao seu companheiro que estavam na embarcação: "Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal." E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Ou seja, o que eles estavam vivendo ali naquele momento era inexplicável, porque a viagem corria bem, as águas estavam tranquilas, mas repentinamente um vento forte soprou sobre o mar, se levanta uma tempestade contra aquela embarcação, e agora eles estão todos correndo risco de vida. Naquele estado de aflição que eles estavam vivendo, ali eles já não conseguiam mais tentar achar uma lógica para aquilo que eles estavam passando. Diante dessa situação, eles lançam sorte para tentar explicar o que está acontecendo, para tentar ter uma ideia do que está acontecendo. Isso é muito interessante, meu irmão, porque às vezes tomamos decisões erradas em nossa vida, e as pessoas que estão próximas de nós muitas vezes sofrem por causa das decisões erradas que temos tomado. E essas pessoas que muitas vezes perecem, sofrem por causa das nossas decisões erradas, elas não têm noção do que está acontecendo na vida delas, o porquê está acontecendo. Então, de repente, se levantou uma situação, de repente surgiu um problema, e aquelas pessoas estão sofrendo porque estão à nossa volta por causa de uma decisão errada nossa, sem ter noção, sem ter ideia de que aquilo está acontecendo por causa de uma decisão errada de alguém. Assim foi sobre aquela embarcação a qual Jonas estava, e ali eles apontam para Jonas. Então no versículo 8 disseram: "Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu?" Ali Jonas é confrontado. Da onde que você está vindo? Como que você pode dormir no meio da tempestade? Tá todo mundo aqui preocupado. A embarcação está quase afundando. Quem é você? Eles estavam ali interrogando, questionando Jonas, devido à calma, tranquilidade que Jonas estava tendo naquela situação, porque era fora de comum. Todo mundo estava preocupado com a sua própria vida. Mas Jonas não, Jonas dormia profundamente. Então eles confrontam Jonas. E ali no versículo 9, Jonas diz a eles: "Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar
e a terra seca. Ali Jonas faz um reconhecimento de quem ele é e externa isso para aquelas pessoas. Eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus dos céus e da terra, que fez o mar e a terra seca. Então Jonas, ele esclarece o porquê está acontecendo ali. No versículo 10, estes homens, eles se encheram de grande temor, eles ficaram temerosos e disseram: por que fizestes tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhes tinha declarado. Jonas declara que estava fugindo da presença do Deus, o Deus que fez os céus e a terra, o Criador da terra e de tudo que nela há. Pelo fato dele estar fugindo da presença de Deus, está se escondendo naquele navio, os marinheiros entenderam então que aquela tempestade estava acontecendo devido a uma desobediência de Jonas. E Jonas, ele reconhece isso. No versículo 11, disseram-lhe: que faremos agora nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Olha só que interessante. A tempestade, desde o momento que ela começou, ela não cessou em nenhum momento. Ela só aumenta, ela vai ficando cada vez mais tempestuosa. A tempestade vai ficando cada vez mais forte por causa de uma única decisão errada de alguém. E ali eles estão agora num estado de desespero. E agora? O que fazer para as coisas voltarem ao normal? O que fazer para estabilizar a embarcação? O que fazer para as águas se acalmarem? O que fazer para essa tempestade passar logo da nossa vida? No versículo 12, Jonas toma uma decisão que mudaria o rumo dessa embarcação. A primeira decisão que Jonas tomou foi uma decisão equivocada, foi uma decisão errada. Ele decidiu desobedecer a Deus. Ele decidiu fugir da presença do Senhor. Ele decidiu ir para um lugar, enquanto Deus estava mandando ele para outro lugar. Ou seja, contra a vontade de Deus. Quando decidimos ir contra a vontade de Deus em nossas vidas, quando decidimos tentar fugir da presença do Senhor, atraímos sobre nossa vida tempestades, tempos difíceis, problemas, situações que muitas vezes parecem inexplicáveis. E o detalhe, quem sofre com as decisões erradas que tomamos são as pessoas que estão próximas, que muitas vezes vão correr desesperadas de um lado e para o outro sem saber o que está acontecendo. Mas você que tomou aquela decisão errada, você sabe o porquê sua casa está perecendo. Você sabe o porquê sua casa está sofrendo. Eu vou ser mais claro com vocês. Muitas pessoas tomam decisões erradas em sua vida e colocam em risco toda a sua família, toda a sua embarcação. Eu digo isso para o pai de família que em algum momento em sua vida decidiu trair sua esposa. E quando ele causa infidelidade ali, ele atrai sobre a vida da família dele, sobre a vida dos filhos dele, atrai a maldição da infidelidade, do adultério, atrai a tempestade, ele atrai a infidelidade para dentro do seu lar. Eu digo isso sobre a mãe de família que tomou uma decisão errada em sua vida e vai decidir abrir mão dos filhos, abrir mão do marido, abrir mão do casamento e vai atrair sobre a família dela, sobre os filhos dela, as consequências dessa decisão que ela tomou. Eu digo isso sobre a vida do menino que decide em sua vida não obedecer mais os seus pais, não ouvir mais a instrução do seu pai, não ouvir mais os conselhos de sua mãe e vai viver sua vida e muitas vezes se perde por aí, no mundo das drogas, nas baladas, nas bebidas. Ele vai atrair sobre a vida dele, mas não somente sobre a vida dele. As pessoas que amam ele, que estão em sua volta, vão sofrer por causa das consequências das decisões erradas que ele tem tomado em sua vida. Você compreende isso, meu irmão? Que por causa de uma decisão errada sua, toda a sua família pode sofrer.
e muitas vezes sem saber o porquê. Por causa de uma decisão errada sua, você pode pôr tudo a perder. A sua embarcação pode sofrer. As pessoas que estão em sua volta podem sofrer. Elas vão ficar correndo de um lado para o outro, desesperadas, sem saber o que está acontecendo, mas você sabe o porquê dessa tempestade se levantar repentinamente sobre suas vidas. Jonas teve que passar por uma tempestade para entender o quanto custa uma decisão errada. E ali ele estava no versículo 12, prestes a tomar uma decisão que poderia corrigir o rumo dessa embarcação. E assim Jonas fez. Jonas disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Aqui Jonas toma a decisão correta, a decisão que vai corrigir o rumo dessa embarcação, que vai salvar a vida dessas pessoas que estão próximas deles, que vai ajudar essas pessoas a seguirem em frente, porque no versículo 14, esses homens que nem eram ali, acreditavam em Deus, cada um tinha o seu Deus, eles começam a clamar ao Deus de Jonas por causa do grande livramento. Quando eles lançam Jonas ao mar, as águas ficam tranquilas novamente e a embarcação pode seguir em frente. Ali eles reconhecem a grandeza de Deus. Jonas, ele tomou a decisão que trouxe correção sobre sua vida e beneficiou a vida de todos aqueles que estavam sofrendo por causa de uma decisão errada dele. Jonas tomou a decisão certa. O que aprendemos com a história de Jonas? E isso é muito importante agora prestarmos atenção. Quando Jonas recebe esse chamado de Deus, uma missão, e não era uma fácil missão, ele teria que ir até Nínive, pregar contra aquela cidade, dizer que aquela cidade seria destruída. E isso não é uma missão fácil mesmo, Jonas, ele teme pela sua própria vida. Então ele decide tentar fugir da presença do Senhor. Ele tenta se esconder de Deus e toma uma decisão errada em sua vida. O que aprendemos é que Jonas toma essa decisão errada por conta própria. A Bíblia não relata que em nenhum momento Jonas tenta orar e dizer: Deus, me ajuda a tomar uma decisão, me ajuda, meu Pai, porque eu estou com medo, eu estou angustiado, eu estou aflito, eu tenho medo de ir. Mesmo sabendo que Deus já conhecia o coração dele, ele ainda não tenta orar, não tenta buscar em Deus uma resposta, uma solução para a dúvida do seu coração, para o medo do seu coração. Então ele deixa o medo falar mais alto no seu coração, tomando uma decisão precipitada em tentar fugir da presença do Senhor. Toda vez que tomamos uma decisão sem antes orar, toda vez que tomamos uma decisão sem antes buscar orientação na palavra de Deus, sem antes buscar os conselhos na palavra de Deus, corremos um grande risco de tomarmos uma decisão equivocada, precipitada, muitas vezes movida por medo, muitas vezes movida por emoção, muitas vezes movida por ansiedade. Ou seja, toda decisão que você precisar tomar em sua vida, busque primeiramente em Deus e aprenda a esperar a resposta do Senhor. Não deixe que a ansiedade do seu coração venha levar você a tomar decisões precipitadas em sua vida. Pelo contrário, se você confiou em Deus, aprenda a descansar em Deus, aprenda a esperar em Deus aquilo que você confiou, receber de Deus. Assim deveria Jonas ter agido, ter confiado o medo que estava tomando conta do seu coração a Deus por meio de oração. Mas não, ele tomou uma decisão movida por medo, uma decisão precipitada, equivocada, que levou ele a enfrentar uma grande tempestade. Mas Deus, pela sua misericórdia, teve piedade ali de Jonas. E eu repito, Deus não envia tempestades, nem faz com que você passe por provas sem nenhum objetivo.
objetivo, não. Se você passa por uma prova hoje na sua vida, que Deus permitiu que essa prova acontecesse, é porque existe um propósito de correção sobre esta vida, sobre a sua vida, sobre esta prova que você está passando. E assim foi na vida de Jonas. Jonas precisou passar por uma tempestade para corrigir uma decisão errada que ele tomou em sua vida. E quando ele decide ali, agora, tomar a decisão certa, o rumo da embarcação é corrigido. E o que eu quero dizer para você com isso, meu irmão? O que você precisa na sua vida hoje é tomar a decisão certa. Porque quando você tomar a decisão certa, o rumo da embarcação será corrigido. O sofrimento acabará. O desespero passará. A aflição irá embora do coração de todos aqueles que estão sofrendo, muitas vezes por causa de uma decisão errada sua. Cabe a você tomar essa decisão. Essa decisão, ela vai partir de você. Ou até quando você vai ficar no fundo da embarcação, dormindo, vendo todo mundo correndo de medo, desesperado, sem saber o que está acontecendo. Você sabe o porquê disso. Você sabe o porquê Deus permitiu essa tempestade. Você sabe que você precisa tomar uma decisão que pode corrigir tudo hoje. Então, eu quero motivar você a tomar uma decisão e voltar para o caminho de volta de Jesus Cristo. Eu quero motivar você a tomar uma decisão em sua vida e voltar para os braços do Senhor nessa noite, nesse dia de hoje. Eu quero motivar você a tomar uma decisão que vai mudar não somente a sua vida, mas a vida de todos aqueles que estão em sua volta. Tome a decisão de voltar para o chamado que Deus fez sobre sua vida. Tome a decisão certa e volte para o caminho de Jesus Cristo, que é o único caminho que temos, que nos leva até o Pai. Aprenda a confiar neste caminho. Meu irmão, minha irmã, esta é a palavra de Deus sobre nossas vidas nesta manhã de hoje. Uma palavra que nos ensina a vivermos uma vida de decisão, que toda decisão que precisamos tomar em nossa vida, que primeiramente busquemos em Deus, por meio de orientação e de oração, o conselho certo para a decisão que precisamos tomar. Porque se deixarmos a emoção, o medo falar mais alto em nosso coração, corremos um grande risco de tomarmos decisões erradas. E depois que se toma uma decisão errada, as consequências recaem sobre nossas vidas e sobre a vida de quem está perto. E muitas pessoas podem sofrer por causa de decisões erradas que tomamos. Amém? Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida. Gostaria agora de concluir essa devocional com uma oração. E se você é uma pessoa que tomou uma decisão errada na sua vida e se arrependeu, peço que você hoje, por meio desta oração, venha entregar todo o medo que está no seu coração, toda a preocupação que tem te atormentado por causa dessa decisão errada. Entregue agora nas mãos do Senhor e confie em Deus. Peça ajuda a Deus para que te ajude a corrigir as falhas, os erros que você tomou durante a estrada da vida e para que te ajude, te dê forças a tomar a decisão correta agora, que vai mudar o rumo dessa embarcação. Amém? Vamos orar então. Pai Santo e amado Deus, eu quero te pedir, meu Pai, por meio desta oração, pela vida de todas essas pessoas, meu Pai, que em algum momento, devido às pressões do mundo, devido às dificuldades, tenha tomado uma decisão errada. E essa decisão errada pode ter trazido sobre a vida dela, sobre a vida das pessoas que estão próximas dela, meu Pai, consequências tristes, duras, pesadas. Pai, eu peço agora ao Senhor em nome de Jesus, ajuda esta pessoa que está, meu Pai, arrependida pelas decisões erradas, pelas escolhas erradas que ela fez. Ajude ela neste momento a tomar a decisão certa, que vai mudar
toda a sua vida, não somente a sua vida, mas vai mudar a vida de todos que estão em sua volta. Dê forças, dê coragem a esta pessoa, para que ela possa tomar a decisão que é necessária, meu Pai, para que as águas fiquem tranquilas novamente. Em nome de Jesus, amém, e que Deus te abençoe.